Uma comparação que a gente faz muito é a média de produção de leite entre as fazendas. Mas você sabia que a gente pode ter 3 números de média diferentes dentro da mesma fazenda com o mesmo leite? Tem várias maneiras de calcular esse mesmo número. Então vou contar para vocês aqui um pouquinho como que a gente faz isso. A maneira mais correta, vou deixar aqui para vocês, é calculando o leite total produzido. Então o leite vendido naquele dia, mais o leite de descarte, mais o leite para as bezerras e mais a retirada aqui do tanque, né, de funcionário e etc. Somando esse leite, dividindo pelo número total de animais, eu tenho a produção média do meu rebanho em litros de leite. E é importante essa informação porque a gente pode ter ela em quilos também, né? E para eu transformar litros em quilos, a única coisa que eu preciso fazer é multiplicar pela densidade do leite, que vai variar aí de 1,03 a 1,035. Então, se eu pegar meus litros de leite produzido e multiplicar por 1,035, eu tenho os quilos de leite produzido. Só nessa multiplicação, nessa diferença de litros para quilos, a gente tem mais de 1 litro de diferença, como vou mostrar para vocês aqui numa imagem aqui em cima. Então, uma fazenda que tem 40 de média em litros, ela tem 41 e pouco em quilos. Então, essa comparação fica injusta algumas vezes. E a última comparação que a gente tem é a comparação do pesador, do medidor de leite. Então, cheguei na minha fazenda, como nutricionista, quero fazer a pesagem individual dos animais para dividir os lotes e ver como que eu vou fazer as dietas para esses animais. Então, quando eu faço essa pesagem nos pesadores lá de leite, a gente ainda tem alguns erros que podem acontecer. Eu já vi erros de 3 até 20% nos pesadores. Mas, em geral, esse erro fica na casa aí de 5 a 10%, né, de produção a mais ou a menos que eles podem produzir. Então, imagine uma fazenda, essa mesma fazenda, que tem 40 litros de média, em quilos ela teria 41,3. Mas se esse pesador tiver 7% de erro, eu vou a quase 44 de média. Ou seja, aquela fazenda que eu estava falando que tinha 40 de média, agora ela tem 44. A mesma fazenda, as mesmas vacas e o mesmo leite. Então, esse vídeo é simplesmente para chamar a atenção de vocês de sempre comparar as medidas da maneira correta, né? Nunca comparar alhos com bugalhos. Compare certo, sempre litros com litros e quilos com quilos. Entenda, esses erros dos pesadores também podem acontecer. Na hora de formular a dieta, a gente tem que botar nos programas em geral, eles pedem em quilos, então eu preciso ter a pesagem em quilos. E um ponto importante é que quando eu vou em fazenda, eu sempre faço essa avaliação. Então eu chego na fazenda, vejo quanto que foi a média dessa fazenda em quilos lá no pesador, e depois eu vou lá no tanque de leite e vejo quanto realmente aquela fazenda produziu. Quando essa diferença é muito grande, eu faço um ajuste na hora de formular a dieta e tiro aquela porcentagem. Por exemplo, se na hora que eu fiz minha dieta, na hora que eu fiz minha pesagem de leite em quilos lá no pesador, deu 45 de média. Mas quando eu fiz em quilos também, lá no tanque deu 41, né, 7% a mais ou menos, eu tiro isso de todas as vacas para formular de maneira adequada. Beleza? Uma dica aí para vocês pro dia a dia. Valeu!